prática no Evangelho. E o que você acha do Henri Cristo? Marcos, eu acho uma figura cômica. Me diverte. Me diverte demais, É o eu adoro cômico ele. da televisão Eu brasileira. adoro ele, morro de rir dele. Quando é eu muito vejo o engraçado. Henri Cristo aí em qualquer programa, eu paro para ver, porque é diversão na certa ou o seu dinheiro de volta. Pois é, Quando ele começa a falar das culminâncias do reino, meu pai. ele é um Henri Sobel. O pessoal se esqueceu pelo pé. Eu fiquei com dó dele, Henri tadinho. Sobel, hippie, surtado em parte. Porque a malandragem É dele total, é você vê na cara dele, extraordinariamente você grande. vê Ele é um que- grande gozador. Muito, muito É legal. um gozador de primeira. É aquela figura. Eu acompanho esse cara desde a década de 70. Ele começou em Curitiba, mas logo depois dele ter começado em Curitiba, aí por 75 mais ou menos, ele passou um tempão em Manaus. Uma praça lá acampado, ele e aquelas concubinas, as eunucas dele, eu sei lá o que é aquilo ali, as sacerdotisas. As dele. castradas. É. E eu tive alguns E só tem encontros. mulherão, não tem mulher feia lá, ele não deixa não. Ele? Esse Mocré, ele vai dando jeito. É, ele vai botando para um convento bem distante dele, né? Então, e aí ele, interessante é que ele chegou junto com outro cara, sério, parecido com ele, mas não tinha nada a ver com ele. Era um desses exóticos cristãos radicais que romperam com todo o sistema e que provavelmente tenha sido alguém egresso do movimento hippie que teve uma conversão muito forte. E ele já era um homem aí dos seus 50 anos e tinha 3 filhas, naquele estilo de Atos, filhas de Filipe, filhas virgens que profetizavam. Ele usava uma barba branca, um cabelo branco, precocemente branco, as filhas muito louras, a esposa dele, uma senhora assim, com uma carinha de santa. E ficava o Henri numa praça, fazendo o quê? o Henri, E ele, né? fazendo uma bagunça do lado de cá, e esses outros em silêncio, numa outra praça do outro lado, sem falar nada, de joelhos com a cara no chão. Eu nunca os vi pregar. Eram americanos, 74, 75, lá em Manaus, ao lado do Teatro Amazonas. Eles chegavam lá, se ajoelhavam de manhã cedo, botavam a cara no chão e oravam. Quando alguém levantava para descansar a perna, outros continuavam de joelhos e se alternavam em grupos ali, a família inteira orando o dia inteiro. Aquilo me impressionou profundamente. Gente que andava com Henri. Não tinha nada a ver. tá. Era o Era Henri de um outra- lado, Aham, com isso. gabelão, com o mesmo estereótipo, fazendo palhaçada. E pregando as loucuras dele. E essa família... Calada de americanos com cara daqueles hippies. Você Como nunca se... quis chegar perto deles? Ah, eu fui lá algumas vezes, eles só sorriam. Sorriam e diziam, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Coisa, Aí, que mistério, eles né? ficaram lá, não sei, 1 mês ou 2 de joelhos intercedendo. E não tinham nenhuma obrigação de gritar na praça, de falar coisa alguma. Chorar. Só orar. Vestiam uns roupões, pareciam uns anjos que tinham descido do céu. Que mistérios são esses, né? E Interessante. ficaram lá de joelhos um tempão orando. E se te impressionaram é porque você viu algo de Deus Não, eu ali. senti... Olha, uma pessoa que tem a coragem de ficar 1 ou 2 meses sem dizer uma palavra, sem vender um peixe, sem puxar uma brasa para sua sardinha, sem dizer seu nome, sem coisa alguma, que você pergunta, ele só diz, Deus te abençoe. A nossa oração é para que o Senhor Jesus abençoe este lugar, essa cidade, este país. E não diz nada, gera uma impressão poderosa dentro de você. Porque é um cara que está para além da necessidade de explicar qualquer coisa. Ele crê tanto em Deus que ele não precisa te avisar o que ele está confabulando com o Senhor, nem o que ele espera. São mentes à antiga, são criaturas salvas do demônio do marketing. São pessoas do secreto mesmo de Deus, livres dessas influências perniciosas e
necessidade de terem um ministério que fale de si mesmo. E que se defenda. Né? Ou que se explique. Ou que ofereça um folder e diga, ore por mim. E ajude o nosso ministério, que a vida é tão difícil. E nós temos esse chamado de orar e não dizer nada. Que coisa, hein? O poder que eles teriam para ter arregimentado um monte de silenciosos, não dizendo nada e orando com eles, era enorme. Bastava eles falarem, fazerem alguma propaganda. Porque eles eram impressionantes. E eu era recém-convertido e eu vi o impacto que eles causavam nos hippies da cidade. Manaus era uma capital de hippies naquele tempo, por causa do ayahuasca, dos cogumelos alucinógenos e da fartura de maconha que se plantava lá e se colhia em abundância. Naquele tempo eles nem prensavam, nem apertavam, nem tratavam, não ia para o mel, não tinha nada do que depois os traficantes aprenderam a fazer, né? E in natura. Era in natura. Então era riparada, adorada, aquele negócio lá. E eu vi muitos hippies impressionados com aquela família. As meninas bonitas, umas virgens lindas, né? E todas vestidas de branco, pareciam seres apocalípticos, de joelhos ali orando sem dizer nada. Deve ter perturbado muita gente, não, cara? A cidade a não falava foi lá, outra viu? coisa. Ah, é? É. Olha só. E frequentemente você chegava lá, meia-noite eles estavam lá, de joelhos. E um ia ao banheiro, outro não sei o que, era uma coisa assim, ininterrupta. Comiam ali e se alimentavam. Eu nunca vi nada igual. Seres que chegaram do nada. Gente da ordem de Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem história, sem propaganda, sem coisa alguma. Botaram a cara no chão e oraram mais de um mês. E foram embora, como chegaram, desapareceram. Sem genealogia. Sem nada, sem dizer, não se esqueçam de nós. Ou não se esqueça da nossa igreja. É. O nome dela é tal, fica na rua tal, o endereço está aqui, ó. Eles foram para outro lugar da terra, não sei onde. Gente querida, nós chegamos ao final, já me deram ali